E eu queria encerrar, né, essa série aqui de 4 conversas que tivemos. Queria abrir os seus olhos para algumas coisas. O Senhor, ministerialmente, né, falando daquilo que o Senhor tem me levado a ver, perceber, eu tenho entendido que quando nós vemos os profetas, nós sabemos que eles discerniam os tempos. Nós precisamos discernir os tempos que nós estamos vivendo. Pouco do que nós falamos agora de manhã foi sobre isso, discernir o tempo. O que nós estamos vivendo como sociedade, como pessoas, que tempo nós temos enfrentado, né? Noé enfrentou um tempo de extrema dureza de coração, de pessoas muito incrédulas. E nós, que tempo nós temos enfrentado? E algo que nós temos enfrentado é, né, a desintegração das famílias, o esfriamento do amor, a relativização dos valores espirituais, morais e um ataque feroz às nossas crianças. Nossos filhos precisam ser protegidos mentalmente, emocionalmente, espiritualmente dos ataques que eles têm tido. Então quero ler com vocês Mateus 19, versículo 14, diz assim: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, pois dos tais é o reino dos céus. Ou, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. Parece tão óbvio, tão simples, uma verdade tão clara para nós. Se eu perguntasse para alguém aqui, existe alguém que impede os filhos de chegar ao Senhor? Certamente vocês responderiam, imagina, de modo algum, eu não, né? Mas eu quero que você enxergue isso por uma perspectiva mais profunda. Existe em nós um desejo real, profundo, verdadeiro, de como cristãos levarmos os nossos filhos a serem realizados, prósperos, felizes e cristãos. Queremos dar tudo a esses filhos. Queremos e desejamos que eles sejam livres de frustrações, livres de infelicidades, não é isso? A gente faz de tudo para que eles sejam felizes, né? Para que eles se vistam bem, fiquem bonitinhos, cheirosinhos, né? Que eles tirem boas notas, a gente vai lá e escolhe uma escola boa, né? A gente pensa tudo isso, a gente quer dar o melhor. Como é confortante saber, então, que existe um Deus que faz isso por nós. Quer ver? Vamos abrir em Mateus 6, de 25 a 35. Quero ler com você lá. O que diz lá em Mateus 6? A gente começa capítulo 5, já falando, Jesus falando conosco, 5, 6 e 7. E no capítulo 5 vai dizer assim. Vou abrir lá. Vocês já abriram ou não? Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber, vestir. A vida não é mais que comida, o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora da sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham, não fazem roupas, e no entanto nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui, amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Vamos ler o 33? Buscai em primeiro lugar
todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Queridos, Jesus está falando nesse trecho de dinheiro. Jesus está falando de dinheiro, Jesus está falando de preocupações humanas. Ele está falando das nossas preocupações diárias. Todo dia nós temos uma carga de trabalho para comprar o quê? Comida, roupa, suprimento, sim ou não? O próprio Jesus está falando isso. Ele fala exatamente sobre o dinheiro, sobre a nossa preocupação. Nós queremos todas essas coisas e nós nos preocupamos com isso com os nossos filhos. A gente escolhe escola. Quem já foi procurar escola para filho? Pensa num negócio chato de fazer, não é? Gente, a gente olha. Daí a gente olha numa coisa, uma coisa é boa, numa escola tem coisa que é boa. A outra é boa numa outra coisa, a outra é boa noutra coisa, outra coisa a gente fala, por que não juntaram tudo e não fizeram essa daqui? Né? Aquela dificuldade, isso consome o nosso tempo, a nossa preocupação. A gente vai lá, depois que escolhe, a gente começa a pensar no esporte, na natação, na música, no inglês, no Kumon. Daí a gente começa a se preocupar com tudo. Isso é um pacote, não é? Aquele pacote filho. Se a gente escolhe, se a gente não pode ter aquela escola top que a gente queria, que a gente gostou, mas leva 40 minutos para chegar, depois 40 minutos, daí a logística não bateu, daí os horários não deram certo, daí não tinha vaga, ou era muito mais cara do que eu podia, a gente volta para casa como? Culpado. Ai, meu filho não vai estudar naquela escola. A gente fica com um negócio, uma sensação muito ruim, né? Eu mudei já umas 10 vezes de casa, de cidade algumas, e é difícil demais isso para mim, né? Até hoje eu estou numa cidade pensando naquela outra escola que eu tive na outra cidade. E quando a gente pode daí daquela escola top, a gente acha que é autossuficiente. Estou podendo. Botei naquela escola boa, vai ter isso, vai ter aquilo. Futuro dos meus filhos está o quê? Garantido. Estou tranquila, né? A gente olha para a escola como esse lugar. Depois a gente vai colocando em todos esses extras e no começo a gente vai lá, vai na audição, vai no evento, é tudo lindo, tudo fofo, tudo uma gracinha. A gente olha tudo isso. Quando vai entrando na pré-adolescência e adolescência, nós não queremos nem mais ver essas coisas. A gente só quer cobrar. Já fez? Já estudou? Já está dando conta? Já terminou? A gente começa a cobrar que eles trilhem sozinhos esses caminhos. No fundo, o que nós desejamos é que eles tenham um bom desempenho em todas essas áreas. Quem pensa assim como eu? Não é nossa preocupação? A gente quer falar, fiz o que eu pude, está aqui, deu certo, está tudo ok. A gente quer isso, um bom desempenho em todas essas áreas. O nosso medo, nosso maior medo é que os filhos fracassem, que os filhos não se realizem, que eles tenham um baixo desempenho e sejam mal-sucedidos. Mas olhando para o que Jesus disse, Ele está dizendo, queridos, eu cuido do lírio do campo. Eu cuido do pássaro e da flor silvestre. Não é nem aquele que você cuida perto da sua casa, que você deixa umas bananas e uns mamão ali para ele comer. Tá bom? É do silvestre, eu estou cuidando. Você acha que eu não ia cuidar do seu filho e da sua filha? Acha mesmo que eu não me preocuparia com o futuro deles? Acha mesmo que os dias deles não estariam guardados, né? Minha sogra usava um termo, na concha da palma das mãos de Deus. Faz uma conchinha assim, né? Ela falava que estava na concha das mãos de Deus. Precisamos ter isso na nossa mente, que o Senhor já tem falado disso.
E ele vai falando ali no capítulo, e ele fala assim: não se preocupem com amanhã, basta cada dia o seu mal. Quem se preocupa demais com tudo isso, ele continua falando, acaba se preocupando com dois senhores. Dá para servir a Deus e servir a preocupação? Dá para servir a Deus e ao dinheiro? Não. Jesus está falando: olha, faz o seguinte, vem buscar o meu reino em primeiro lugar, vem buscar as minhas coisas, e todas as outras vos serão acrescentadas. Nos esforçamos tanto para sermos bons em tantas coisas, darmos tantas coisas, e estamos impedindo os nossos filhos de se aproximarem de Cristo, de terem um relacionamento verdadeiro com Cristo. Quando não buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, e a Ele acima de todas as coisas, nós temos impedido a próxima geração de andar com Deus. Esse é o convite de Jesus. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Falei ontem que uma das coisas que eu mais recebo são queixas de pais que os filhos já estão perdidos, fora do mundo. Existe uma estatística que 43% dos jovens de 18 a 29 anos abandonam a fé. Pais que buscaram tudo menos o reino de Deus em primeiro lugar. Quero abrir com você agora no livro de Juízes, capítulo 2. O que diz lá? Conta a história de quando eles entraram na terra prometida, alcançaram a promessa, entraram na terra prometida. Diz lá assim, versículo 6, depois que Josué se despediu do povo, cada tribo de Israel partiu para tomar posse do território que havia recebido como herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué, e também dos líderes que sobreviveram depois dele, e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor tinha feito em Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Foi sepultado, tiriri, tororó. Versículo 10. Depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. E fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram as imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que tinha tirado eles do Egito. Gente, toda essa travessia no Egito conta de milagres que a gente não consegue nem imaginar. Quem consegue imaginar se acordar de manhã, abrir a porta, uma cesta de pão fresquinha caindo do céu? Né? Sai aqui da igreja, chega lá na sua casa, uma assadeira quentinha de, sei lá, pernil, um bife ancho, tá lá, bom almoço, assinado Espírito Santo. Gente, era isso que aconteceu com esse povo, sim ou não? Os camaradas acordavam de manhã, saía da tenda, estava tudo fresquinho. Quando se deparam com o mar, Jesus fala, não precisa molhar os pezinhos, deixa que eu abro para vocês.
né? O tanto de milagre que esse povo viu e viveu, mas não era para ter esquecido nem 100 gerações seguintes. Sim ou não? Nós estamos aqui falando disso. Mas a palavra relata de uma geração que se levantou depois e não conhecia. Parece um absurdo isso para você? Parece, não parece? Mas muitos de nós temos vivido a mesma coisa nos nossos lares. Nós não contamos para os nossos filhos que a nossa família foi liberta do álcool, das drogas, dos vícios, da mentira, do orgulho, da arrogância, da prepotência, da falta de amor, da ausência de compaixão, da falta de generosidade, da injustiça, do emburramento, do ficar de mal antes de dormir. Nossos filhos precisam ouvir. Quando eu não conhecia o Senhor, eu brigava com seu pai e ficava emburrada. Quando eu não era cristã e não tinha uma vida com Deus, eu nem ouvi o que sua mãe tinha para falar. Quando eu não era convertido, eu negava a Cristo por meio dos meus comportamentos imaturos. Precisamos ensinar e contar às próximas gerações. Veja bem, eles ocuparam a terra prometida, não ocuparam? Ocuparam a terra prometida. O que eles foram fazer a hora que eles entraram lá então? Eles foram construir casa, eles foram arrumar as tendas, eles foram preparar a agricultura própria deles, não é verdade? Eles foram plantar, eles foram colher, eles foram se organizar como sociedade. Eu acho que foi isso que aconteceu. Pisamos na terra, tomamos posse aqui, arrancamos o povo, agora vamos se organizar. Foi isso que eles fizeram. Começaram a gastar tempo, se organizando, se construindo, dividindo as funções. Ah, você então vai ser pedreiro, você vai cuidar da limpeza, você é da organização, você gerencia, você vende, você compra. Foi isso que eles fizeram. É diferente de nós? E impediram que os filhos chegassem ao Senhor, que os filhos conhecessem a Cristo. Temos vivido um tempo de uma polarização. De um lado nós temos pessoas se levantando fortemente num movimento de despertamento, de avivamento espiritual. E de um outro lado, cristãos se esfriando. Um esfriamento, uma apatia, uma indiferença com relação às questões espirituais. Não preciso ir na igreja, não preciso ir no culto lá, a gente vê online, a gente não precisa fazer devocional todo dia, a gente não precisa orar para tudo. Ah, é muito fanático, é muito religioso. Esfriamento. Está frio hoje, não vamos na igreja. Ah, já foi ontem, não precisa ir hoje não. Isso é apatia. Apatia é falta de interesse, falta de motivação. Uma apatia espiritual de muitos cristãos. Mateus capítulo 24 vai dizer sobre isso. A gente começa a achar que a igreja é clube. O que vai ter lá? Vai ter a sopa? Né? Vai ter o caldo verde com bacon? Se não for ter nada para comer, não vou. Estamos pensando na igreja como um clube. Se tem conforto. Para muitos, a igreja tem se tornado um lugar de deixa eu ver se é bom.
se a palavra está boa, se o louvor foi legal, se cantou a música que eu queria, se a tia da classinha fez uma atividade legal. Se não, não vou. Se não, não quero. Chego atrasado. Ah, se fosse uma reunião com o chefe. Ah, se fosse uma reunião da diretoria do seu trabalho. Duvido atrasar. Mas na igreja a gente chega tarde, chega atrasado, não se dispõe a ajudar, não serve. Não estamos deixando os nossos filhos se aproximarem de Cristo. Igreja self-service, igreja drive-thru. Eu dou uma passadinha lá, eu olho o que tem, se está bom, se tiver legal eu fico, senão eu vou embora. O Senhor nos chamou para servir. Não está bom, o que você pode fazer para melhorar? O que você pode fazer para dar, servir, para que os incrédulos venham aqui e tenham vontade e desejo de estar no meio de um povo aquecido, fervoroso, cheio do Espírito Santo? Apatia, frieza e indiferença têm dominado os nossos corações. Temos sido cristãos infantis. O que eu ganho se eu for lá? O que vai ter de bom hoje? E queremos filhos bem-sucedidos. Não adianta matricular na melhor escola, fazer o programa inteiro daquele reforço de português, matemática e inglês, se o seu filho não buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque na primeira dificuldade no casamento dele, na primeira dificuldade de emprego, no primeiro problema de saúde, o programa pedagógico daquela escola não vai resolver. O inglês não vai salvar os nossos filhos das decepções empresariais, conjugais, sociais e financeiras. Nada disso serve na hora do luto. Temos impedido os nossos filhos de andarem, caminharem com Cristo. Falamos mal da igreja, não servimos a igreja, não servimos uns aos outros, damos as costas, temos uma vida espiritual capenga. É um parto. Vou até pedir desculpa ao pastor se eu estou pegando pesado. Um parto para achar voluntário em igreja. Eu passeio por muitas igrejas pregando. Vocês não sabem a dificuldade que é, não sei se é aqui, mas a dificuldade que é achar gente para trabalhar. Esfriamento. A gente só quer dadá. Sanguessuga e suas filhas. Dá e dá. O que eu ganho? O que eu ganho com isso? Dá para mim. Dá. Servir é pouco. Quando eu tinha 10 anos, eu fiz parte de um ministério de adolescentes na igreja que eu ia, e eu aprendi um versículo que eu nunca mais esqueci, Marcos 9. Aquele que quiser ser o primeiro, tem que ser o último e servo de todos. As pessoas perguntam para mim: você responde tudo no seu Instagram? A grande maioria. Porque se não for para servir, não me interessa estar naquele lugar. Nosso primeiro trabalho é servir a Cristo, o seu reino. Queremos
muitas coisas do Senhor, mas estamos poucos dispostos a dar. Falta paixão, falta amor, falta desejo, falta convicção de fé, falta prática de fé, falta corações aquecidos. A indústria desse entretenimento que tem proporcionado desvio da atenção, distraído as nossas famílias do que é essencial. O culto e a Netflix online estão no mesmo patamar. A gente vê tudo pelo YouTube e está tudo certo. Como se vir até aqui, cantar, colocar o meu espírito em devoção a Deus, fosse a mesma coisa do que ligar uma televisão? O que está acontecendo com a gente? Que tipo de fé nós temos praticado? Cultuar não é entreter. Cultuar é adorar, reverenciar, dignificar. A gente vem à igreja, a gente traz os nossos filhos a Cristo para adorá-lo, para santificá-lo, para honrá-lo, para dizer que nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, para que todas as outras coisas nos sejam acrescentadas. A gente não vem à igreja por um talismã, um misticismo vazio. Nossa fé é uma fé pautada num relacionamento real com Deus. Vir domingo é mais uma das nossas práticas que nós fazemos com prazer. Porque quando eu venho aqui, eu sirvo a vocês. O banquete está bom, meus irmãos? Mas eu deixei a minha casa. O meu filho de 15 anos está lá. Talvez muitos de vocês poderiam estar aqui hoje, pregando, servindo, falando. O Evangelho é um lugar de multiplicação. Seus dons não são para ser escondidos. Dá trabalho, gasta gasolina, desloca, sai de carro, sai debaixo de coberta, paga estacionamento, fica horas fora de casa, se oferece para servir nos bastidores, limpa a cozinha, arrumar a cadeira, chegar mais cedo. Estou exagerando? Faz sentido isso para vocês? Para que quando o ímpio entre por essas portas, quando os filhos dos ímpios entrarem por essas portas, eles olhem e falem: que povo é esse? Tão bêbado? Que servem uns aos outros? Que fazem sem interesse nenhum? Que povo é esse? Que Jesus é esse? É esse Jesus que eu quero. É essa fé que eu quero. Temos vivido uma prática de fé igual ao mundo. Secularismo. Está tudo igual. Está tudo igual. Ah, vai que eu vou dar um chute agora. Arranquei sua capa, daqui que eu vou arrancar a sua também. Crente que tem vivido uma vida igual do mundo. Queridos, precisamos voltar à prática das primeiras obras. Vai ler Apocalipse hoje quando chegar na sua casa.
As cartas às igrejas olha, você é bom nisso. Pedagogia de Jesus, hein? Você foi lá a carta, ele começa elogiando. Mas tenho contra ti o teu esfriamento. Tudo isso impede os nossos filhos de se aproximarem a Deus, de terem uma vida com o Senhor, de desejarem continuar sendo cristãos. Por isso que Jesus fala lá, Mateus 24, né? O amor de muitos se esfriaria por causa da muita iniquidade. Todo mundo, crente, interpreta ímpio e iniquidade, os ímpios. É quem não é convertido. Não, querido. Ímpio é quem pratica impiedade. Está brigando com a mulher? Impiedade. Está tratando mal o marido? Impiedade. Não está educando direito os filhos? Impiedade. Nós precisamos nos converter totalmente em todos os nossos comportamentos, em todas as nossas atitudes, em todas as nossas palavras. O Espírito Santo habita dentro de nós. Para que, como diz lá em Coríntios, para que a gente seja como rosto descoberto, espelho da glória de Cristo. Como é que as pessoas têm visto Jesus em nós? Nos nossos filhos. Eles têm que olhar a gente nos lugares e falar, que família diferente. Como eles são gentis, como eles servem, como eles honram uns aos outros, como eles se preocupam com o próximo. Quando não fazemos isso, impedimos que os nossos filhos se aproximem de Deus. Lucas 17 conta história semelhante. Jesus foi lá, curou. Quantos voltaram para agradecer? 1. Não, acho que está bom, amor. 1. Corações agradecidos voltam para caminhar, andar. Por que os outros 9 não voltaram? Vamos imitar a cena? Vamos imitar? Ficamos curados, uhul, vamos embora. E ele falou, eu curado, eu volto só para agradecer. Eu vou lá no Ministério Infantil para ajudar só para agradecer. Eu vou lá no louvor só para agradecer. Eu vou lá cozinhar, limpar, ajudar só para agradecer. Eu lavo a louça para minha mulher para agradecer. Eu cuido da minha família para agradecer. Eu sirvo só para agradecer o sangue de Cristo derramado em nós. Precisamos frutificar. Ninguém vai acordar e vai ter maçã pendurada no corpo, gente. Nem uva, nem figo. Fruto é comportamento. Repete comigo, fruto é comportamento. Comportamento do que, gente? Serviço. Falar de Jesus para alguém no ponto de ônibus gasta tempo, energia. Pensar nos versículos que você vai falar para a pessoa que ela precisa ouvir, serviço. E orar com os vizinhos que estão doentes, serviço. Ajudar alguém que vai mudar de casa, serviço. Frutificar é servir. Quando nós não fazemos isso, a gente está impedindo os filhos de se achegarem a Deus. Porque o que Ele fez por nós foi serviço.
serviço de salvação. Um foi lá, outro sacerdote, o povo desviando, ele falou, deixa que eu faço. Foi isso que ele fez. Deixa que eu desço, nasço de novo, encarno, vou ser homem, vou demorar 30 anos terrenos, para poder começar a trabalhar. Por que Jesus com 30 anos? Porque o cérebro já estava maduro. Não fique esperando as coisas dos filhos com 10, 15, não vai ainda. Você vai ter muito trabalho. Depois ele serviu 3, gente. Se Jesus tivesse aqueles relógios wearable, né, de conta os passos, quantos passos será que ele deu? Serviço. Vocês amam a história das multiplicações de pão e peixe? Quem gosta? Por que multiplicou pão e peixe? Por que multiplicou? Só para botar mais um milagrinho na história? Era para ele? Não. Qual era a preocupação de Jesus? Servir. Fazer o pão com presunto e queijo. O café, o leite com Toddy. Nós temos vários tipos de pessoas. Os 12, que estavam fazendo o quê? Servindo. E a multidão, que era sanguessuga, né? Dá. Queridos, você quer que seu filho seja multidão ou discípulo? Multidão ou discípulo? Então aprenda a ser um. Seja um discípulo. Sirva, trabalhe, pense, planeje, como a gente pode fazer mais pela igreja local, como nós podemos fazer mais pelo bairro, como nós podemos fazer mais pela comunidade. Serviço. Quando nós não fazemos isso, a igreja e a nossa prática de fé vira uma coisa de momento. Vamos lá, domingo. Hoje tem isso? Então tudo bem, domingo que vem nós vamos. Faz diferença saber quem que está limpando, cozinhando, arrumando, preparando as historinhas. Sou multidão. Dá. Hoje eu estou afim, dá para mim? Hoje. Só que nós queremos filhos discípulos. E aí a nossa vida não tem nada a ver com o que a gente espera. A gente escolhe a escola pensando que, deixa eu ver o programa dessa escola aí se não está muito mundano. Mas a gente não faz nada. A gente não serve nas escolas, a gente não trabalha nas escolas. A gente se isola de todo lugar. A gente tem vivido uma vida egoísta, individualista, interesseira e sanguessuga. Mentalidade mundana, secularismo dentro da igreja. Quem lê Atos, que lê toda aquela história da igreja primitiva, o que era aquilo? O que foi todo o crescimento da igreja? O povo ficou em casa, gente. Manda umas cartas aí para Roma, fala que tem uma igreja se reunindo. Se eles quiserem que venham. Deixa o Paulão, vai lá escrever Efésios. Conheci Timóteo aqui, fizemos uma igreja, lareira está acesa, quem quiser ouvir umas boas novas aí pode chegar. Não, foi em cada uma delas. Depois foi preso, perseguido, mas a gente, não estou afim não. Sério que vai dar esse trabalhão? Não. Não.
nessa manhã geladinha, meu convite para você, eu sei que eu terminei batendo forte, mas eu desejo profundamente que, a despeito do clima, nós comecemos a aquecer os nossos corações. Se não fizermos isso, estamos impedindo o crescimento do reino. Quando revestimos a nossa vida espiritual de um significado, de um sentido ruim, tem que ir na igreja cedo, está frio, nós vamos trabalhar lá, tadinho da criança. Como se servir o reino, servir a Cristo fosse custoso, ruim, pesado. Estamos afastando Cristo das próximas gerações. Impedimos, inclusive, que eles possam ser salvos. As estatísticas dizem que 43% se desviam depois dos 18 anos. É um número muito alto, muito alto. O que podemos então fazer contra essa situação de vulnerabilidade? Primeira coisa, reconhecer o nosso esfriamento. Estou frio, estou fria, estou frio, estou fria. Parei de ser discípulo e estou no meio da multidão. Só quero ser servido, só quero ser servida. Quem me segue há muito tempo, e eu brinco isso, mas é verdade, eu tenho esse Instagram 7 anos. Estava grávida da Elô quando eu comecei. No começo eu falava, né, mais ou menos, né? Quanto mais eu sirvo lá, mais poder de Deus vem sobre a minha vida, mais eu aprendo, mais eu melhoro, mais a nossa casa tem sido abençoada, mais a gente tem buscado, porque crente se aperfeiçoa trabalhando. Sabe como a gente se santifica? Trabalhando. Sabe como a gente se enche do Espírito Santo? Trabalhando. Se vier, vem se oferecer para cuidar das crianças. Todo domingo você vai ter que ter uma história nova para contar. O que você vai fazer? Ler a Bíblia, se preparar. O que vai acontecer com a sua vida espiritual? Melhorar. Vai saber mais da palavra, vai conhecer mais história, porque você enjoa. Às vezes você vai falar, essa aqui já contei. Essa aqui já contei, deixa eu ler mais, deixa eu ler mais, deixa eu ler mais, deixa eu ler mais. Deixa eu buscar mais, eu quero mais. Reconheça o seu esfriamento. Segunda coisa, volte à prática do primeiro amor. Eu quero ser apaixonado por esse Jesus. Eu quero ser apaixonada. Eu trabalho, meu trabalho é importante, tudo é importante, mas Jesus e o reino é muito mais. Meu filho fala, não, como que ele fala? Não existe esse negócio de, hoje eu não quero ir na igreja, hoje eu não posso ir na igreja, né? Como que ele fala? Crente não tem opção, não tem esse negócio de nós não vamos na igreja. A gente vai. A gente é crente, a gente vai na igreja, a gente cultua em casa, mas de domingo todo mundo junto. No Brasil ainda, gente, sem ser perseguido. Volte à prática do primeiro amor. Terceiro ponto, comunique isso aos seus filhos. Está frio? A coisa esfriou? Sente com os seus filhos e avise eles. Olha, papai e mamãe estava sendo crente de banco. A gente só ia na igreja, sentava lá todo domingo, ficava esperando receber as coisas. Nós vamos mudar. Nós somos cristãos. E cristãos servem. Cristãos trabalham.
Cristãos modificam os lugares, os bairros, as comunidades onde estão inseridos. É isso que nós fazemos. Por isso que nós somos missionários. A gente fica pensando em ir para a África, em ir para não sei aonde, em fazer missões, que coisa maravilhosa. Sua missão é aqui, começa aqui. Olha, um prédio ali, outro ali atrás eu já vi. O perfume, o som do céu tem que bater forte nessas janelas. As pessoas têm que olhar de lá e falar: meu Deus, tem um brilho esquisito naquele lugar. Eu quero ir lá. Eu quero servir. Quando você começar a gastar a sua mentalidade, a sua mente, seus pensamentos em como alcançar esse bairro, seus filhos vão se envolver mais ainda. Vão fazer coisas maiores que você, melhores que você. Quem está me entendendo? Filhos próximos de Cristo, servindo, se aperfeiçoando, trabalhando, vivendo em comunidade, evangelizando, pregando, adorando, fazendo a igreja de Cristo crescer. Comunique, ressignifique a vida espiritual de vocês. Ressignifiquem. Quarto, mostrem como praticar a fé. Como é que a gente pratica a fé? Só orando e lendo a Bíblia? Não, gente. Isso é para a nossa própria edificação. Orar, ler a Bíblia é a base da minha fé e da minha salvação. É para minha edificação. Mas por que Jesus trabalhou só 3 anos e subiu? Para deixar você no lugar. É para a gente fazer. Para a gente pregar, para a gente evangelizar, para a gente levar a salvação. A gente semeia, 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 lança semente, lança semente, lança semente. A gente começa a criar ações. A gente começa a virar ponto de referência. Eu não sei, mas naquela igreja lá eu sei que eles cuidam. Eu não vou saber, mas naquela igreja eu sei que tem um povo que faz. Naquela igreja tem um povo que ajuda. Naquela igreja tem um povo que dá palestra nas escolas. Naquela igreja tem um povo que ajuda e leva bolo lá para o plantão da polícia. Naquela igreja tem um povo que ora para os enlutados. Quem está entendendo o que eu estou falando? E os filhos vão o quê? Vendo, 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 vendo a manifestação dos filhos de Deus. Eles vão viver a prática da fé. Eles vão estar sentados no colo de Jesus. Porque você vai ser reflexo desse Cristo na vida deles. Tem um livro que eu li, é maravilhoso, ele fala: a fé começa em casa. A fé começa em casa, nas nossas ações de serviço. Mostre então como praticar a fé de forma prioritária, aquecida, envolvidos emocionalmente. Vou falar uma coisa, não vai achar ruim. Vai na igreja, senta na frente, gente. Senta na frente. Eu quero estar envolvido, vamos chamar mais gente, vamos chamar mais um. Pastor, o que a gente pode fazer para trazer mais? Se tem pouco obreiro, a igreja tem que ser uma comunidade tão forte, que o filho prefira estar aqui do que na balada. Que aqui seja mais gostoso, tenha mais festa do que em qualquer outro lugar.
Hoje de manhã, aquele frio, eu fui acordar Elô não gosta de acordar cedo, né? Daí eu fui lá, vamos acordar, vamos para a igreja. Daí eu usei a filha da irmã ali, eu falei, a Júlia vai. Ela já levantou e falou, então eu vou, né? Corpo de Cristo, gente. Que seria de mim hoje se a irmã não viesse? Eu ia ter um problemão. Mas é verdade. Vocês estão entendendo? Parece uma coisa boba, mas é verdade. Nossos filhos precisam uns dos outros, porque a fé deles ainda está nesse lugar. Então a gente precisa se aquecer, a gente precisa conviver, a gente precisa começar a criar coisa para fazer. O pastor vai ligar lá, depois me dá uma bronca, nunca mais vai me convidar. A irmã vem aqui, manda eu trabalhar e dá trabalho. Mas quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Vamos orar sobre isso então? Deixar os nossos filhos chegarem a Deus é tirar eles da multidão e colocar eles como os discípulos que andam junto, perto, grudado, do ladinho, pertinho, juntinho, servindo vovô, vovó, titio, titia, vizinho, vizinha, parente, serviço, frutificando. Feche os seus olhos, vamos orar sobre isso. Querido Deus, nós te louvamos, Pai. Engrandecemos o teu nome nessa manhã. Nós queremos de fato te cultuar. Nós queremos de fato adorar o teu nome e dizer que o Senhor é bendito no nosso meio. Santo, 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 santo. Comece a falar isso. Santo, 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 digno de todo louvor, digno de toda adoração, digno de toda honra. Nós viemos aqui para te adorar, nós viemos aqui para te cultuar, nós viemos aqui para te servir. Senhor, nós queremos sair do lugar de multidão. Nos leva a enxergar que temos sido frios, muitas vezes apáticos, indiferentes, despreocupados com o reino. Temos desejado uma satisfação individualista, mundana, de conforto, secular, e temos nos preocupado pouco com o teu reino. Temos buscado tantas outras coisas, menos o reino em primeiro lugar. Senhor, aquece o nosso coração para o serviço, aquece o nosso coração para que os nossos filhos olhem para nós e vejam em nós corações de discípulos, que andam grudado com Cristo, servindo em inúmeras oportunidades. Perdoa os nossos pecados, porque muitas vezes temos agido com tanta mornidão que temos impedido os nossos filhos de se apaixonarem pelo Senhor. Leva-nos a um novo patamar, leva-nos a um novo nível de relacionamento com Cristo. Nos incomoda a falarmos com as pessoas, a evangelizarmos, a chamarmos, a exortarmos, para que de fato a gente cresça como igreja, para que a gente alcance a nossa vizinhança, a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso bairro, onde estamos plantados. Que as pessoas olhem para nós e vejam pessoas apaixonadas por Cristo, pessoas diferenciadas, que olhem para nós e falem: ué, você não é aquele discípulo de Cristo?
Leva-nos a esse lugar, é o que nós te pedimos nessa manhã, para que de fato a nossa família e a nossa casa seja transformada, para que o teu projeto de família, que se estende de geração em geração, para que a tua mensagem seja pregada de geração em geração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e os meus netos serviremos ao Senhor. Eu e os meus bisnetos serviremos ao Senhor. Eu e os meus tataranetos serviremos ao Senhor. Seremos uma família aquecida, cheia de compromisso, ligada ao Senhor, que todo espírito de esfriamento espiritual saia da minha família e da minha geração. Eu e a minha descendência serviremos ao Senhor. Amém? Amém.